professora Cíntia, estarei com vocês nessas 3 semanas na disciplina de Psicologia do Trabalho. A competência de hoje é estudar o comportamento do homem relacionado às suas atividades no âmbito do trabalho. Para falar sobre esse assunto, eu convidei a professora, também especialista na área, Ana Carla Cantarelli. Obrigada, Ana Carla, por ter vindo. Imagina, Cíntia, obrigada a você pelo convite, um prazer. Ana Carla, eu queria entender um pouco, a gente está falando aqui com futuros técnicos de segurança do trabalho, né? Essa relação de como ele pode se posicionar diante desse trabalhador, sabendo que este homem, este trabalhador, ele faz movimentos no ambiente de trabalho que altera esse ambiente, como este ambiente também altera esse trabalhador. Como é que você vê isso? Como é que ele deveria realmente se comportar diante dessa situação? Cíntia, é importantíssimo que quem está se preparando para ser um técnico de segurança do trabalho tenha claro algumas habilidades que ele precisa ter para lidar no mercado de trabalho, porque a organização vai pedir isso dele. A primeira coisa é que ele precisa ter muito claro que a organização está ali para atender metas e poder fazer algumas coisas acontecerem, mas para isso elas precisam do trabalhador. Elas precisam dessa pessoa que vai estar lá trabalhando, dando a sua mão de obra e contribuindo para o desenvolvimento da organização. Ao mesmo tempo, essa pessoa, ela tem uma história. É um indivíduo que vem de uma atividade de vida que não necessariamente de uma família e que não necessariamente é aquilo que a organização estaria, digamos assim, desejando. Então você tem um grupo de indivíduos que veio cada um de um lugar diferente, de uma estrutura de funcionamento diferente, de famílias diferentes, de educações diferentes, e essas pessoas são chamadas a trabalharem juntas, em equipe, dentro de uma organização que tem visão, missão, valores e princípios próprios. Então, assim, é um grande desafio. E dentro disso tem a questão do comportamento, que cada um vai se comportar de uma forma diferente, de uma forma própria. Então, esse talvez seja o primeiro grande desafio de um profissional. Além de se preparar tecnicamente, ele precisa estar preparado para saber que ele vai lidar com pessoas e que pessoas são diferentes umas das outras, que pessoas respondem diferentemente a estímulos e que têm comportamentos diferentes. Tá aí para começar a nossa conversa, já é o primeiro desafio de um técnico de segurança do trabalho. Já é um grande desafio. Já é um grande desafio. Então ele vai ter que entender do indivíduo, sim, do indivíduo no grupo e desse grupo dentro dessa organização. Como você bem colocou, as organizações querem ter lucro, né? Elas querem ter resultados. Sim. E os funcionários estão ali para receber seu salário, seus benefícios, ou seja, são objetivos diferentes que tem que andar alinhadas. Isso. Né? E aí você pega esse funcionário que está neste grupo, né, dentro dessa organização, como eu posso influenciar, ou se tem como influenciar esse trabalhador para que ele siga primeiramente a ordem ou as regras da organização? Bom, é preciso que seja feito desse jeito. Tem que ter uma influência. E as pessoas, elas não são imutáveis. Elas mudam, elas se adaptam. Principalmente porque elas precisam dar conta daquilo para o que elas foram contratadas. Bom, todo trabalhador, imaginando um trabalhador da operação básica, ele vai precisar bater a meta dele para aquilo que foi estabelecido para ele. Ok. Dentro desse contexto, haverá outras questões que estão ali em paralelo acontecendo. Por exemplo, é para trabalhar e para bater meta? Mas tem que fazer isso com qualidade e com segurança. Esse tripé, ele vai exatamente funcionar. Tem que ser o resultado, mas esse resultado tem que ser feito com qualidade e com segurança. Então, na verdade, fica um triângulo com 3 pontos lá onde é preciso que o colaborador, o funcionário, esteja antenado e ligado que a atividade dele não é apenas produzir, é produzir bem, que é a qualidade, e produzir com segurança. E aí entra o papel do técnico de segurança nesse processo, que é exatamente o técnico, é essa pessoa que vai estar mais perto do colaborador no sentido de influenciá-lo com um desses tripés, que é exatamente a questão da segurança. Importantíssimo que o técnico de segurança tenha nas suas habilidades a consciência de que pode, através de um trabalho, influenciar esse indivíduo para ele mudar
esse comportamento. Bom, imaginando uma situação de que a pessoa vem do mundo do trabalho onde ele não tem acesso às informações quanto à segurança. Ele nunca usou uma máscara, ele nunca usou um óculos de proteção, nunca usou um capacete e a bota dele não é uma bota de segurança, é uma bota para ele usar, digamos, no dia a dia, na vida dele cotidiana. Então, e luvas, imagine, luvas nesse calor que a gente vive aqui no Nordeste, praticamente uma coisa impossível. Então, de cara, o técnico de segurança vai ser a pessoa que vai dizer, olha, você tem que usar capacete, e ou óculos de proteção, e ou luvas, enfim, fazer todos os EPIs que ele precisa usar. Então, isso de cara vai causar um certo constrangimento. Porque, na verdade, esse indivíduo ele não está preparado para usar isso. Ele não sabe como usar, ele não tem a ver com a vivência dele. Ele não teve acesso a esse tipo de equipamento. Então, mesmo que ele já tenha uma história como trabalhador em outras organizações, muitas vezes os EPIs eles mudam de acordo com a atividade. Isso. Então, acaba tendo novos EPIs, novos equipamentos para serem utilizados e que muitas vezes causam um certo desconforto. Nós sabemos que segurança é prioridade, sabemos, mas também a gente não pode dizer que aquela bota que tem um bico mais pesado, né? Sim. Que ele não incomoda no dedão, incomoda. Então assim, a máscara no calor, faz mais calor. E é verdade. E aí qual é a tendência? Tira a máscara ou pedir que não tenha uma biqueira tão dura na bota. No entanto, tirar a máscara significa dizer que ele ali está sendo exposto a um fator de risco que faz mal à saúde dele, além de prejudicar a segurança do trabalho. Então assim, um constante caminhar entre o indivíduo que não teve aquilo como base e a necessidade que ele vai ter de usar aquilo ali para poder dar um melhor resultado dentro da organização. Então, todo o tempo o técnico de segurança está nesse caminhar, andando entre esses pontos, do indivíduo que ainda não tem a completa consciência da importância da segurança e da organização que pede isso e dos melhores procedimentos para fazer isso acontecer. Então, tem uma habilidade extra que é pedido do técnico de segurança, que é exatamente a paciência. Vai precisar dizer algumas vezes aquilo ali para aquele indivíduo, porque aquilo ele não está acostumado com aquilo lá. Não tem a ver com o grupo dele, com a realidade dele. Então, vai precisar insistir um pouco mais até que as coisas aconteçam. Então, na verdade, pelo que você está me colocando, é um trabalho de educação. É um trabalho educativo. É um trabalho pedagógico. Muito mais do que um trabalho apenas de fiscalização. É um trabalho de orientação, né? Então precisa ter essa postura de orientar, de conseguir fazer aquela pessoa entender que aquilo ali tem um benefício para ele. Não é somente você tem que usar esse EPI, é porque você precisa usar o EPI. Então assim, o que é que ele tem de ganho para o colaborador, para o funcionário, para o trabalhador, o fato dele usar aquele EPI? O que é que tem de bom naquilo lá? Não é só porque a empresa exige, não é porque se não usar a empresa pode pagar multa, se tiver, por exemplo, uma fiscalização. Não é apenas por isso. O caminho da educação não é o caminho da punição. É o caminho de poder fazê-lo compreender que aquilo tem ganho para ele, para a vida dele, para a saúde dele. Esse é o diferencial. E esse é o trabalho de um técnico de segurança. E não estou dizendo com isso que em alguns momentos não vai ter que usar a punição. É parte do processo da educação, como filho, é a mesma coisa, né? Então assim, você vai, orienta, um determinado momento vai ter que punir a criança porque ela não fez daquela forma que deveria ter sido feito, até como forma de compreensão. Então em algum momento vai ter que acontecer, mas não é esse o objetivo principal. O objetivo principal é fazê-lo ficar consciente e aí muda o comportamento dele se altera por conta disso, de que de verdade é importante o uso daquele EPI, por exemplo, ou de seguir regras, ou de, por exemplo, obedecer aquela placa naquele determinado local, ou de só não andar em determinada área da empresa, não ultrapassar, de, por exemplo, quando estiver manuseando uma empilhadeira, tem que usar o protetor auricular, né? Tem que usar a buzina, tem que ficar ligada, não posso simplesmente dar ré na empilhadeira de qualquer forma, eu tenho que acionar lá o alarme sonoro, enfim, é parte do processo, vai ter que fazer esse movimento educativo. A gente sabe até como a psicologia do trabalho que a punição por si só não resolve, né? E que a gente precisa utilizá-la como a última situação.
e que a gente tem que utilizar a punição nesse último estágio por motivos da não mudança de comportamento, mas essa não é a regra a ser seguida, até porque pela punição você não muda, né? A gente sabe que o que vai acontecer, eu vou usar o protetor auricular porque meu técnico de segurança está aqui na frente, meu chefe está aqui na frente, e quando eles derem as costas, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o protetor auricular do ouvido. Né? E aí a gente sabe, se não trabalhar nesse processo de desenvolvimento, dessa busca pela consciência da importância, né, tanto das regras como também de entender os motivos do uso dos EPIs, por exemplo, é que o técnico de segurança não pode ser o fiscal. Pelo menos não o único fiscal. Né? Se ele não envolver as outras áreas, as outras pessoas, principalmente as chefias, né, o programa da área de segurança não vai funcionar. Exatamente, Cíntia. E sabendo que você já é consultora na área, trabalha em algumas empresas, você já presenciou um fato desse, uma experiência dessa de que você viu ou o técnico se fazendo de fiscal ou o gerente tendo a consciência de que ele também faz parte desse processo? Algumas vezes, algumas vezes. Para uma especificamente que eu me recordo agora, é exatamente uma situação. A gente estava fazendo uma visita a uma fábrica que estava ainda no processo de construção, mas aí o gerente de RH já estava lá e o técnico de segurança estava acompanhando a visita. Então estávamos eu e mais uma colega consultora e estávamos conhecendo a fábrica. E daí, em um determinado momento, nós vamos passando, ora, estava em construção, tinha outros funcionários de prestadoras de serviço. E aí uma das construtoras que fazia parte do processo da construção estava lá e tinha um funcionário que estava sem óculos de proteção. Uma poeira enorme, que assim, a calça jeans voltou branca, né? A calça jeans escura voltou cinza, de tanta poeira. Por quê? Porque era parte do local, você estava lá andando, o sapato preto virou branco, enfim. E aí a gente tinha essa figura lá, sem esse colaborador, sem o óculos de proteção. E aí o gerente de RH passa e aí vira-se, no meio apresentando a fábrica pra gente, vira-se para um rapaz, para esse funcionário de uma outra empresa e diz assim: amigo, cadê seu óculos de proteção? E aí o cara responde: tá na bolsa. Tá na bolsa. Aí eles: ah, campeão, na bolsa não serve, né? E aí mais do que imediatamente o técnico de segurança disse: vou providenciar um óculos para você. Ou seja, foi uma situação em que, se a gente fosse olhar friamente, além da questão, claro, de responsabilidade, mas assim, na verdade quem deveria ser responsável por aquele funcionário era a empresa dele. A terceirizada. Exatamente, né? A terceirizada. Mas ali naquele momento ele estava prestando serviço. Então uma empresa que leva a sério essa questão da segurança acabou por fazer um movimento de também educativo, de não precisar ser necessariamente o fiscal. Não foi punitivo, mas foi orientativo. Tipo, aqui você vai ter que trabalhar. Em outros termos, o que foi dito foi: aqui você vai ter que trabalhar de óculos. Esqueceu? A gente providencia um para você, mas sem óculos você não trabalha, né? E aí depois que a gente conheceu a fábrica toda, a fábrica é a forma de dizer, a construção, na volta passamos lá, tava aquele mesmo rapaz com óculos já, trabalhando e tudo mais. Então assim, essa é uma situação concreta que eu já presenciei, e tem uma outra que está me ocorrendo agora, que é exatamente a relação estabelecida. Eu fui fazer um trabalho numa outra organização, que era exatamente no CIPAT, numa semana interna, né, de prevenção de acidente de trabalho, e aí eles trouxeram uma coisa interessante. Eu estava falando sobre relacionamento interpessoal, que é a minha praia, desenvolvimento de pessoas, e aí eles trouxeram um funcionário que tinha mais ou menos uns 25 anos na empresa, era um senhor já trabalhava há muito tempo lá naquela empresa, e eles trouxeram aquele rapaz para falar, dar um depoimento, contar um pouco da história dele. E ele tinha perdido parte da audição, das duas audições, dos dois ouvidos, por conta de não uso do protetor auricular. E aí ele disse, muito interessante, porque aí, bom, ele já tinha isso, ele já usava aparelho para repor uma parte, ele não poderia mais trabalhar naquela função que ele trabalhava antes, exatamente pela perda, então ele teve que fazer um processo de readaptação funcional, ou seja, teve que ter uma outra atividade para ele trabalhar,
E uma coisa interessante, Cíntia, é que ali ele disse claramente como era que ele fazia. Isso que você acabou de dizer da história de que põe quando está na frente, põe o protetor auricular quando está na frente de uma pessoa, do chefe ou do técnico. Sim. E depois tira. E ele disse que era exatamente isso que ele fazia. Sendo que foi 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15 anos. Fazia mais ou menos uns 4 ou 5 anos que ele tinha perdido, que ele tinha conseguido identificar que tinha perdido. E é interessante que eu me lembro que ele dizia que foi exatamente quando nasceu o 3º filho dele, que ele começou a perceber que ele conseguia identificar o choro do 1º e do 2º filho quando eram bebês, ele conseguia ouvir. E ele começou a se dar conta que estava com alguma dificuldade quando ele... O 3º filho chorava. Que ele não ouvia mais do mesmo jeito. E a esposa precisava dizer, você não está ouvindo não? Lá o garotinho chorar, o bebê chorar. E aí ele, não, o menino não está chorando. E estava. Porque ele não conseguia ter mais o mesmo nível de audição. E ele disse que foi aí que a ficha caiu, como a gente diz, a gente diz, a ficha caiu. E aí ele já fazia alguns, periodicamente, também a empresa também não tinha o cuidado com isso, que aí é uma coisa pra gente pensar, e também está no lugar do técnico, né? Então assim, cadê o periódico deste homem que passou todo esse tempo, esse trabalhador não foi acompanhado? Né? Essa perda não é mágica. Isso. Ela veio numa perda gradativa, não é do dia para a noite. Perda auditiva não se dá de dia para a noite. Então, possivelmente também falhou do ponto de vista da empresa de ter dado um acompanhamento para esse colaborador, para esse trabalhador. Então você vê que isso é um conjunto de ações. Então é o funcionário, é o trabalhador que precisa ter cuidado com a saúde dele, é o técnico de segurança que precisa fazer o trabalho educativo, é o gestor que pode ser parceiro. E depois, mais adiante, veja, trazer o próprio trabalhador para, digamos assim, trazer outros para o lado da segurança. Na hora que ele fala, é diferente. Um comum, né? Falando. Não é diferente. Aquela pessoa que está querendo impor, aquele chefe chato, não. Uma pessoa como eu está passando por isso. Pois é, um trabalhador que, assim como eu, tirou o protetor auricular. E eu também faço isso na prática, né? Uma situação hipotética. Então, eu também posso viver a mesma coisa que ele estava vivendo, que ele está vivendo, né? E aí, assim, é mais fácil a compreensão, é mais... o acesso é diferente do que o técnico apenas falando e o gestor apenas falando, né? O chefe da área. Então, talvez uma boa sugestão fosse trazer o que a gente chama de aliados, trazer parceiros. Então, pessoas que já viveram a situação, identificar um ou outro colaborador, um ou outro trabalhador que tenha já... que seja aquele cara que você sempre vê que está disponível para usar os EPIs, que é o cara que vai lá e que sempre participa das atividades, é alguém com quem você pode contar. Existem mecanismos também de poder trabalhar a questão da segurança com diálogos. Então, algumas empresas chamam de DDS, Diálogo Direto de Segurança, né? Então, assim, o que é isso? 5 minutos, uma vez por semana, em que antes de começar o trabalho, as pessoas se reúnem e falam sobre um determinado tema. É uma forma de manter aquela informação acesa, viva na mente daqueles trabalhadores. Então, não faz só você, técnico de segurança, essa fala toda vez. Não deixa só o gestor fazer. Faz uma ação democrática e chama um funcionário que você sabe que tem mais desenvoltura, que é um cara, no dizer como a gente diz, mais desenrolado, né? Que tem facilidade. Traz lá um trechozinho, um texto para ele fazer uma leitura de um parágrafo lá, de 2 ou 3 frases importantes, que estimule as pessoas a pensarem sobre o assunto, a refletir, porque aí, de novo, é um igual falando, é um par, né? É alguém que está no mesmo nível que ele está e pode falar com tranquilidade sobre o assunto. E aí, às vezes, surte mais efeito do que alguém que está de fora falando como se estivesse impondo. Então, é uma dica que pode ajudar também nesse processo. Isso volta à história da educação, né, que a gente tem que utilizar a linguagem de acordo com a linguagem de quem vai estar ouvindo, né? Exatamente. Para ter essa facilidade da compreensão e até a assimilação. Uhum. Não adianta eu simplesmente colocar um aviso na parede dizendo proibido, né, entrar, ou aqui só entra com luva, com máscara, se eu não entender por que aqui só entra com luva ou com máscara. Exatamente. Não adianta eu querer impor apenas ao condicionamento, né, por si só. Hoje a gente sabe que com pessoas, todos nós somos condicionados.
né? Desde a infância, né? Como é colocado no caderno de vocês, vocês vão ver a história do despertador, né? Um sinal sonoro que simplesmente sabe que você, quando escutar aquele sinal, tem que acordar. Isso. Porque a gente está também associado a uns programas de incêndio, né? A gente sabe quando a sirene tocar, eu tenho que deixar o que eu estou fazendo, porque alguma situação de perigo está ocorrendo, eu tenho que ir para aquele local que eu fui treinado para ir. Verdade. Então, utilizando a educação de uma forma correta, eu tendo consciência do meu público, sim, né? Eu sei quem são esses meus colaboradores. Sim. Eu trabalho nessa empresa, eu entendo, sei quais são os comportamentos que são adequados e que devem ser evitados. Então, eu tenho que fazer um programa, né, que seja direcionado a esse público, sim, né, com a linguagem dele. E aí, quando você pega alguém, um par, né? Pega alguém que já passou por uma situação da qual ele está vivenciando hoje, é uma atividade que ele faz hoje. Então, essa é a dica, né? Adultos aprendem através do que fica mais perto da realidade deles. Diferente da criança, a criança vem quase como se fosse uma esponja, você é de esponjinha, né? Só vai absorvendo. Só vai absorvendo. O adulto, ele funciona diferente. O adulto, na verdade, precisa ter um significado para ele, aquilo ali. Então, dizer que é proibido entrar com luva, ou que não é permitido entrar sem luvas ou sem máscara em determinado local, vai ser apenas um aviso na parede. O grande significado vai ser quando ele compreender por que é que ele não pode entrar ali. Aquilo ali tem sentido para ele. Naquele momento, você não vai precisar mais fiscalizar. Ele próprio vai se condicionando, como você bem disse, como se fosse a ideia do despertador. Você estava falando do sinal sonoro do incêndio, eu me lembrei de uma situação que eu vivi, Cíntia, numa organização. Eu estava dando treinamento para supervisores no nível de trabalho normal, e aí lá para as tantas a gente já estava lá, todo mundo junto, trabalhando no meio de uma atividade, e eram 16 supervisores trabalhando, e a gente estava dentro de uma sala de treinamento que fica em cima da produção de uma determinada empresa. E aí, de repente, nós ouvimos o sinal sonoro. Ouvimos o sinal sonoro, eu, embora consultora hoje, mas minha base foi toda dentro de indústria, então eu fui bem condicionada, eu sei quando é, eu aprendi isso, e assim, uma coisa que ficou pra mim, eu conheço, e o sinal não era sinal de teste, era o sinal direto, comprido, que dizia que eu precisava parar. Eu não me pergunto como é que a gente acontece, porque o condicionamento é tamanho. Você responde sem pensar. Né? Responde sem pensar, exatamente. Em menos de 2 minutos eu, mais uma consultora que estava comigo, e mais 16 pessoas que eram supervisores, estávamos todos embaixo. Já víamos as pessoas nas filas, e a gente já estava vendo as coisas acontecerem. Daqui a pouco passa uma pessoa com a bandeira do treinamento para aqui, e sai um cara numa maca todo vermelho, e aí assim, nossa, o que aconteceu? A empresa grande, 7.000 funcionários na organização, aquele monte de gente no meio do turno, parado, alinhado. Eu falei, gente do céu, e aí aquilo dava uma sensação de que de verdade tinha sido verdade, porque o som não foi de teste, o som foi como se a situação estivesse acontecendo de verdade. Então não tinha o que fazer. A única coisa que eu consegui foi pegar meu computador, o notebook, fechei o notebook, botei debaixo do braço e saí correndo. E de verdade eu nem deveria ter sido feito assim, deveria ter deixado do jeito que estava lá e ter saído. Enfim, e aí na hora o susto, daqui a pouco tudo acabou e era um teste. E voltamos todos. Então assim, mas era um teste que precisava ser feito numa situação real. Eles estavam treinando para uma situação dessa, porque uma semana antes tinha acontecido exatamente uma situação daquela e a empresa não estava preparada. Aconteceu que ficaram pessoas presas em alguns lugares e teve aspiração de fumaça tóxica, enfim, teve algumas questões que não foram adequadas do ponto de vista da segurança. Então a empresa estava repetindo com cada turno como se de verdade o fora estivesse acontecendo. Então é isso que você está dizendo. Então, tinha muito mais sentido, e a fábrica parou durante mais ou menos 15 minutos, que foi o tempo de poder escoar todo mundo, parar tudo que estava sendo feito e sair todo mundo para aqueles campos, e daqui a pouco a fábrica estava parada durante 15 minutos. Por quê? Porque eles tinham vivido uma situação real uma semana antes, onde as pessoas não estavam preparadas, ou seja,
quando está perto, quando tem significado para mim. É assim que o adulto aprende. A ponto de sair uma pessoa fingindo que estava dentro de uma maca, numa maca toda ensanguentada, como ocorreu na semana anterior, e eles não estavam preparados, e aí naquele momento, em 15 minutos, a fábrica toda evacuada e produção parada e tudo, estavam 7.000 pessoas no pátio de uma fábrica, absolutamente segurança. Embora eu achasse com certeza que estava acontecendo uma tragédia. Ora, eu vi um homem numa maca, todo ensanguentado, teoricamente, saindo, né, e as pessoas levando, a ambulância tocando, enfim, todo o processo como deveria ser. Que é assim que as pessoas aprendem, né, na prática. Pois é, cara aluno, com esse exemplo maravilhoso nós estamos terminando. Gostaria de agradecer a Ana Carla. Obrigada, Ana Carla. Não tem de quê, Cíntia. Foi um prazer. Disponha para sempre que precisar. Tchau.